Final de campanha, reta final, a gente cheio de compromissos de fornecedores, pessoas, eu usei o dinheiro. E a legislação brasileira não te permite fazer a internalização desse recurso. O senhor usou o dinheiro sem a declaração na sem a declaração. De contas. Não, estou assumindo aqui como tem que fazer. Sem a declaração na prestação de contas. Nessa entrevista em 2017 à Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, o então deputado federal, hoje ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, abriu o jogo. R$100 mil, né, foi o recurso que recebi, tendo cuidado de perguntar a ele se esses recursos eram de origem lícita, de se certa forma associada à nossa, não há nenhuma dúvida sobre de que esse dinheiro tem origem limpa. Os R$100 mil foram doados por fora pela JBS. Ao Ministério Público Federal, mais tarde, o Onyx admitiu que recebeu mais. Foram 2 parcelas que somam 300 mil nas eleições de 2012 e 2014. O caso é o primeiro no âmbito da Procuradoria-Geral da República, que usa o chamado Acordo de Não Persecução Penal, regulamentado pela Lei Anticrime, sancionada no final de 2019, para processos relacionados ao uso do Caixa 2. O ministro vai pagar R$189 mil em troca do fim da investigação. Esse mesmo instrumento já produziu mais de 4.300 acordos pelo país em relação a outros crimes, como contrabando e estelionato, como mostrou o Globo em reportagem de Aguirre Talento na edição de segunda-feira. Mas seu uso nos crimes eleitorais, além de inédito, demanda um olhar apurado sobre cada caso, especialmente se o dinheiro usado teve ou não origem ilícita. E ainda suscita debates importantes. Na noite de segunda-feira, por exemplo, o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, remeteu o acordo de Onyx à Justiça Eleitoral. E caberá ao promotor eleitoral agora decidir se aceita ou não os termos firmados pela Procuradoria-Geral da República antes da homologação do acordo. No aponto desta terça-feira, a subprocuradora-geral da República, Luísa Frischheisen, e o procurador Aldo de Campos Costa, que atuou diretamente no caso Onyx, explicam como esse mesmo tipo de acordo pode ser usado por outros investigados por crimes eleitorais. Eles também analisam os critérios objetivos que embasaram a decisão do procurador-geral Augusto Aras e contam se já há outros políticos com prerrogativa de foro que formalizaram esse pedido de negociação. Fique com a gente. Subprocuradora-Geral da República, Luísa Frischheisen, procurador Aldo de Campos Costa, membro auxiliar do gabinete do Procurador-Geral Augusto Aras. Em primeiro lugar, muito obrigado pela participação de vocês dois aqui no Ao Ponto. A gente começa pelo Dr. Aldo. Dr. Aldo, por que razão vocês fizeram esse acordo com o hoje ministro Onyx Lorenzoni, que era investigado, admitiu em 2017 ter recebido R$100 mil, no final do processo se consolidou que, na verdade, ele recebeu cerca de 300 mil. Por que vocês fizeram esse acordo com ele? Bem, Roberto, de forma bem objetiva, o advogado do ministro Onyx solicitou ao PGR que considerasse a possibilidade de firmar um acordo processual, denominado Acordo de Não Persecução Penal, que se encontra previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal, é uma inovação do pacote anticrime. Este pedido foi levado à consideração do PGR. Ele entendeu, depois de analisar os pressupostos, que era o caso de firmar, e a partir disso, então, foi entabulada uma negociação, iniciou-se uma negociação que posteriormente chegou no valor de aproximadamente R$189 mil a serem pagos a título de prestação pecuniária, e em troca disso a extinção, um pedido de extinção do processo, de eventual processo que ele viria a responder pela prática do crime do artigo 350 do Código Eleitoral, que é o Caixa 2 eleitoral. Na prática é deixar de declarar doações à Justiça Eleitoral. E aí, nesse aspecto, quais foram os elementos que o senhor se debruçou para avaliar se ele poderia ou não ter o benefício desse tipo de acordo? Bem, como foi a primeira proposta de ANPP, Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da PGR, foram adotados alguns critérios que
eu, na qualidade de titular de um ofício no Espírito Santo, vim adotando com algum sucesso em relação aos casos que eu conduzia. Essa metodologia foi elaborada por mim a partir de alguns critérios que envolvem a motivação do crime, as consequências do crime, o itinerário do crime. Chega-se, então, a um nível de gravidade que vai de A até E, é um sistema de pontuação, e a partir disso encaixa-se esse nível de gravidade em uma das várias faixas patrimoniais. No caso do ministro, era uma faixa mais elevada em função do rendimento dele, tanto como ministro, também como conselheiro de uma estatal, não me recordo agora de cabeça qual era, mas com isso, então, chegou-se a um valor de R$189 mil, que tem sido confundido com a eventual reparação penal, mas não é o caso, porque é um crime que não comporta reparação. O crime de Caixa 2 eleitoral, do artigo 350, é um crime que não comporta reparação, mas acredito que nós vamos tratar disso mais adiante. Mas é importante deixar claro que esses critérios, se forem adotados, eles são critérios que, muito embora pessoalmente eu entenda que são robustos, que eles encontram razão de ser na própria legislação, eles não são critérios, vamos dizer, que são oficiais do Ministério Público Federal num todo. Foram critérios que o Procurador-Geral da República entendeu adequados e razoáveis, enfim, que possibilitariam uma negociação transparente junto à defesa do ministro Onix. Entendeu-se que o acordo ali, o pagamento dessa prestação pecuniária seria suficiente, seria bastante para a reprovação e prevenção do crime. Não é à toa que foi estabelecido, então, como critério ali para se alcançar o montante de R$189 mil, justamente um nível de gravidade bastante elevado, né, justamente para que isso repercutisse nas instâncias inferiores, né, e servisse como uma espécie de exemplo. Doutora Luísa, a senhora que coordenava a segunda Câmara até pouco tempo, contabilizou, na segunda Câmara, 4.344 acordos desse tipo não relacionados naturalmente à Caixa 2, mas há outros delitos, a gente tem estelionato, contrabando especialmente. Para levar para todo o Brasil, para a primeira instância, para a Justiça Eleitoral, inclusive, esse tipo de acordo no campo do Caixa 2, tem como? Na verdade, Roberto, a gente tem que entender que o acordo de não persecução penal, ele vem sendo feito pelo Ministério Público Federal, pelo menos desde ali do início de 2018, mesmo antes da lei, porque nós já tínhamos as resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público. E para a gente da área criminal, na área federal, os acordos eles são muito importantes, porque eles cobrem por conta da pena. O acordo tem que ser feito quando a pena mínima é até 4 anos, né? Isso é uma baliza legal e já era da resolução também. E isso coloca para a gente a possibilidade de fazer acordos nos crimes de maior volume do Ministério Público Federal, que é o contrabando de caminho, falsidade, moeda falsa e estelionatos contra a Previdência. Quando a lei veio, que é a 13964, a discussão do acordo, imediatamente ele se aplica a todos os crimes, né, até onde a pena mínima é 4 anos. E, claro, nos crimes eleitorais. E que vão ser negociados os acordos pelos promotores eleitorais que ficam atuando junto à Justiça Eleitoral. Então, é possível, sim. Esse acordo que foi feito pelo Procurador-Geral, ele tem essa peculiaridade do ministro ter a prerrogativa de foro, ele foi proposto, ainda vai se verificar aí se ele vai ser homologado no Supremo ou ele desceria para a primeira instância para a Justiça Eleitoral para ser homologado. Mas é uma possibilidade, sim. Lembrando sempre que a lei tem requisitos muito claros, né? O Ministério Público é que tem que propor, o Ministério Público é uma faculdade do Ministério Público propor, o acusado tem que confessar o delito,
tem que haver a reparação do dano, tem que haver proporcionalidade da possibilidade do acordo do dano que aconteceu, e ainda você pode se colocar penas, né, que não seriam exatamente penas, mas ações, multas e valores e ações que a pessoa pode cumprir, como prestações de serviço à comunidade, ressarcimento do dano, projetos sociais. Então, o acordo tem um alcance muito grande e ele está dentro de uma lógica da solução consensual de conflitos, que vai desde a parte penal até a parte civil. E como o Aldo disse, não é uma carta branca para a pessoa cometer delitos, muito pelo contrário. Quando a pessoa faz o acordo, esse acordo ele vai ser executado. A lei diz isso junto a uma vara de execuções criminais, e ele não pode, descumprindo esse acordo, fazer outro acordo. Doutor Aldo, no caso dos políticos, né, se eles forem condenados num tribunal colegiado, ou seja, na segunda instância, eles caem na ficha limpa. Então eles têm um problema objetivo, sim, importante, com a questão do Caixa 2. Há outros políticos, nesse momento, que já procuraram a Procuradoria-Geral da República em busca desse tipo de acordo? Não, Roberto, nenhum político, pelo menos que eu tenha conhecimento, nenhum agente político formalizou um pedido nesses termos, como fez a defesa do ministro Onix. Eu particularmente não tenho conhecimento na qualidade lá de membro auxiliar. E a senhora tem algum conhecimento, mesmo, obviamente, declinando nomes? Pois é, aí eu acho que, Roberto, eu não tenho conhecimento, mas pode acontecer de políticos que estão sendo processados na primeira instância, tanto pelo MP federal como pelo MP estadual, do MP eleitoral procurarem. Mas é importante dizer também que o acordo, se tiver, por exemplo, se um político até tem um delito que a pena mínima é 4 anos, mas ele cometeu aquele delito 2 vezes, já não vai caber, porque aí tem concurso e aí já tem toda uma jurisprudência, inclusive, que vem de uma outra ferramenta, de um outro instituto, que é a suspensão condicional do processo, que a lei prevê, inclusive, a transação penal, que o Aldo mencionou aqui antes, e que é de 1995 e tem toda uma construção dizendo que quando há concurso não há possibilidade de ter suspensão, e a gente entende também que não há possibilidade de ter acordo. Aliás, isso a gente entende na orientação número 3, que é a orientação do Ministério Público Federal, das câmaras com atribuição criminal, né, que foi a primeira orientação que a gente fez logo quando saíram as resoluções CNMP sobre acordos de não persecução penal e depois que foram recentemente foram atualizados em função da lei 13.964. Então, pode ser que políticos venham a pedir, mas aí, como sempre reafirmando, a defesa pode até pedir, inclusive em processos em curso, em segundo grau, mas quem vai decidir isso é o Ministério Público, as balizas objetivas estão na lei, mas o poder, dever de análise é do Ministério Público e essa faculdade o Ministério Público vai exercer se for razoável, né? Se a pena poderia ser aplicada ao final, seria uma prestação de serviço à comunidade e tal. Agora, a gente lembrando também que a gente também tem a colaboração premiada, que é outra coisa, para que seria assim para os delitos muito mais graves, que tem organização criminosa, e que aí vão caber outros benefícios, né? Considerando que a colaboração é meio de prova. No âmbito da Operação Lava Jato, houve o debate dos crimes correlatos, esses que a senhora já mencionou de alguma forma, que também serão analisados pela Justiça Eleitoral. Seria esse um ponto de diferença, por exemplo, desse caso do ministro Onix em relação a outros casos, que inclusive motivaram operações da Polícia Federal, quando a gente sempre fala do político, né, daquela pessoa que foi acusada pelo crime eleitoral e também pelos crimes de lavagem, pelo crime de corrupção. É aí que entra a diferença? Eu acho que esse caso do ministro Onix, ele tem essa questão da Caixa 2, que ele reconheceu, que é não declarar uma contribuição de campanha, que foi o Aldo falou, mas só que você tem outras realidades, outros fatos. Tem aquele que recebeu e evadiu, né? Evadiu dinheiro, abriu contas em paraísos fiscais, corrompeu servidores, ganhou licitações de forma ilícita porque corrompeu servidores. Então é um conjunto de fatos, sendo que uma parte é o Caixa 2, mas tem um outro conjunto de fatos muito mais grandes em torno, que se juntam ao Caixa 2 pelas razões pelas quais aquele valor foi recebido. E para onde aquele valor foi, né?
não foi gasto só em campanha, ele foi gasto para pagar despesas, para corromper servidores, para abrir contas em paraísos fiscais. Então, cada caso tem que ser analisado. Nesse depoimento, que durou mais de 3 horas e foi gravado em vídeo, Cabral revela o pagamento de propina em obras e também em contratos com fornecedores do Estado. Por isso que essa tabela que o Aldo mencionou no início, ela tem uma gradação. Ela tem uma gradação e ela está muito relacionada também a crimes que você tem que ver o potencial patrimonial do acusado, você tem que ver o grau de ilícito, se cabe ressarcimento, se não cabe ressarcimento. Então, muitas vezes, essa situação, a gente tem outros parâmetros e a gente tem que considerar no dia a dia dos colegas parâmetros regionalizados, onde as pessoas podem ter um padrão patrimonial, podem não ter um padrão patrimonial muito inferior. Então, a gente tem que fazer essa análise crime a crime, situação pessoal do investigado e caso a caso, né? Agora, o acordo é muito importante na base, muito importante, porque ele abre espaço nas agendas da polícia, do Ministério Público e da magistratura para se dedicarem a investigações, denúncias e instrução de casos que demandam mais tempo e são mais graves naquela comunidade. Você tem uma reparação, né? A pessoa paga esses valores, só que o adversário do político que usou Caixa 2 e que não usou Caixa 2, ele eventualmente pode ter perdido a eleição por conta desse uso dos recursos que o outro candidato teve. Esse prejuízo, de alguma forma, passa a não ser punido depois de um acordo como esse? Eu acho que esse questionamento que você traz, ele é muito interessante, né? Que são os efeitos difusos de um delito, né? Se você, inclusive, quando se pede numa ação penal, por exemplo, o ressarcimento pelo dano coletivo. E o Código de Processo Penal, ele prevê o ressarcimento da vítima, mas tem essa questão do dano coletivo. Então, é interessante. Agora, veja, esse dano, ele também pode ser colocado no acordo de não... Ele pode ser aferido e ele pode ser colocado no acordo, mas aí ele terá um dano difuso, porque seriam tantos quantos candidatos que seria difícil você conseguir personalizar. Mas se tiver alguma situação em que a gente conseguisse personalizar, seria interessante também aferir esse dano. Não sei o que o Aldo pensa. Eu até queria voltar um pouquinho atrás, Roberto, se você me permitir, quando você expôs a questão lá do Caixa 2 e fez o entrelaçamento lá com a corrupção e sonegação, salvo engano, lavagem de dinheiro também. Exato, lavagem de dinheiro também. Então, é importante deixar claro que o Caixa 2 é dinheiro não contabilizado, né? Então, o Caixa 2 eleitoral é dinheiro não contabilizado que deveria ser declarado à Justiça Eleitoral. Essa prestação pecuniária, por exemplo, que foi acertada no caso do ministro Onix, ela diz respeito a um valor que está sendo pago por uma infração à legislação eleitoral. Então, o ministro Onix, ele tinha o dever de declarar esses valores, o recebimento dessas duas doações, tá? Mas não fez. Vou diante das autoridades para pagar pelo erro que cometi. Isso não tem a ver diretamente, pelo menos, com o valor das doações. Então, ele recebeu 100 mil, ele recebeu 200 mil, isso não está em causa. A legalidade desses valores não está em causa, né? Então, fugindo um pouco do caso concreto, mas indo para o plano abstrato, nem todo dinheiro não declarado é ilícito, tá? Então, a gente não pode fazer essa assunção. É o que tem visto com bastante frequência na mídia. Eu compreendo que, às vezes, são questões técnicas um pouco difíceis de serem explicadas para o grande público, mas esse valor, por exemplo, que foi alcançado, R$189 mil, ele não tem uma relação direta com o valor que foi recebido a título de doações. Essas doações, pelo menos em tese, e aqui vamos reforçar isso, sublinhar quantas vezes forem necessárias, tá? Elas são regulares, tá? Claro que poderia haver uma ou outra situação em que esse valor não fosse lícito, proveniente de uma fonte lícita, poderia. E aí a gente entraria, por exemplo, no problema da lavagem de dinheiro. Agora, doutora Luísa, no final da noite de segunda-feira, naturalmente a gente está conversando de novo, né, já que o episódio foi gravado um pouco mais cedo, o ministro Marco Aurélio Mello remeteu o caso Onix para a Justiça Eleitoral. Com essa decisão, há risco dos termos do acordo firmado no âmbito da PGR não serem aceitos?
Roberto, então, com a notícia que o ministro Marco Aurélio, que é o relator do acordo, declinou para a Justiça Eleitoral, o acordo, então, vai para o juiz eleitoral, que certamente vai abrir vista ao promotor eleitoral que atua lá junto ao juiz eleitoral. E aí esse promotor ele vai olhar o acordo e ele vai verificar e aí, muito provavelmente, ele vai ratificar o acordo, mas ele vai fazer esse juízo sobre o cabimento ou não do acordo, porque agora ele vai ser o promotor natural e o acordo não foi homologado. Isso é comum quando os processos mudam de foro. Então, por exemplo, quando um processo ele está na Justiça Federal e ele é declinado para a Justiça Estadual e onde já havia denúncia, o novo promotor ou o procurador, se for o contrário, ele vai ratificar ou não a denúncia. Em regra, a denúncia é ratificada, pode até ser oferecida uma nova denúncia. Então ele vai olhar o acordo e ele vai fazer a análise. A mesma análise foi feita junto ao gabinete do Procurador-Geral. E aí vamos ver o que ele vai fazer. Ele pode ratificar ou ele pode não ratificar. Mas tem todos os elementos para ele fazer essa análise e ratificar. Acho que é isso. Subprocuradora-Geral da República, Luísa Frischheisen, procurador Aldo de Campos Costa, do gabinete do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Muito obrigado pela participação de vocês dois aqui no Ao Ponto e um ótimo trabalho. Obrigado. Eu que agradeço, Roberto. Obrigado. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando, o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está aberto no site também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!